Boa noite. Segunda semana da Educação e Comunicação Educom movimentou o Campus 2 da FAESA. Dezenas de oficinas, seminários e palestras envolveram alunos, professores e convidados, numa semana repleta de atividades que integrou as áreas de Educação e Comunicação. A cobertura você confere daqui a pouco no Jornal da FAESA. Todos os dias, os alunos FAESA colocam em prática tudo o que aprendem em sala de aula. Uma prática que você vê em grandes empresas, grandes carreiras e grandes profissionais. Uma prática que você vê em grandes projetos sociais e na vida. Processo Seletivo FAESA 2004-2. Acesse www.faesa.br, inscreva-se em um dos 23 cursos e decida você também o curso da sua vida. FAESA. Aqui você constrói o seu futuro. Boa noite. A abertura da Semana de Educação e Comunicação da FAESA reúne centenas de pessoas no Teatro Carlos Gomes. Muniz Sodré, o espaço de mediação na construção da cidadania na era da globalização. E ainda, de oficinas de produção de rádio, TV, grafitagem e fotografia, a Nietzsche e Dostoiévski. O Jornal da FAESA está começando. A abertura da segunda semana de Educação e Comunicação foi no Teatro Carlos Gomes. Professores, alunos e convidados estiveram no local para assistir à palestra com Muniz Sodré. A abertura da segunda semana de Educação e Comunicação aconteceu no Teatro Carlos Gomes. O coral do Cefetes abriu o dia. O evento criou para os alunos um espaço para a compreensão da interação entre a educação e a comunicação. Que elementos da comunicação podem ser utilizados na educação e que elementos da educação podem ser utilizados na comunicação. Então esse evento vem ampliar essa discussão e trazer uma melhor compreensão desse tema. O Educom permitiu ainda aliar os conhecimentos trazidos da sala de aula com experiências práticas nas oficinas, proporcionando um enriquecimento no processo de aprendizagem. Um evento dessa natureza, ele possibilita que os alunos não só eles se apropriem de determinados conceitos que já viram também em sala de aula, mas que estabeleçam uma ligação desses conceitos com a prática cotidiana, com determinadas questões sociais que são extremamente importantes, como a educação aliada à comunicação. É justamente nesse espaço que a gente consegue a articulação do tripé de uma universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então é nesse evento que a gente tem o retorno das atividades desenvolvidas em sala de aula e, ao mesmo tempo, a fomentação de novas questões que possam ajudar na formação do aluno. Para os alunos, o Educom proporcionou um bom motivo para se sair da sala de aula. Olha, eu achei a proposta do Educom muito interessante, porque os alunos vivem reclamando dos conteúdos exibidos na sala de aula que ficam maçantes. É muito bom, mas eu acho que o Educom está vindo com a oportunidade de a gente ampliar esses conhecimentos que os professores passam. Eu acho uma oportunidade muito boa para os alunos, porque dentro da sala a gente aprende teoria e depois para partir para o mercado. E aqui a gente vai ter um contato com um escritor que é da nossa área, Muniz Sodré, a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dele, entendeu? E estar conversando com ele sobre o que a gente aprende lá com os nossos professores e tal. Eu acho muito importante. Para a diretora da Faculdade de Educação e Comunicação, Maria Rita Soares Miguel, a segunda semana de Educação e Comunicação foi o embrião para a criação do Núcleo de Pesquisa de Educom. A partir desse Educom, nós estaremos formando um núcleo de pesquisa em educomunicação na faculdade. Ganha os alunos pela possibilidade de novos mercados de trabalho, novos postos de serviço. Ganha a sociedade como um todo pela acumulação do conhecimento que o Educom e o Núcleo de Educação e Comunicação da FAESA vai estar, à medida que vai estar gerando conhecimento e disseminando esse conhecimento para a sociedade. O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Cláudio Vereza, destacou a importância do Educom para a reflexão e discussão de temas pouco debatidos no dia a dia.
a gente está muito acostumado na rapidez da vida moderna, a gente está muito acostumado a receber as coisas prontas, tanto vindas pelos meios de comunicação, quanto pelo sistema de educação mais tradicional. De tal forma que fazer a gente refletir, fazer a gente se perguntar sobre as verdades que estão sendo permanentemente impostas a nós é muito importante. Para a FAESA, a segunda semana de educação proporciona uma diferença na formação de um novo profissional. É pela segunda vez que nós discutimos esse assunto e agora com mais força, com mais vigor. 8 anos depois estamos nós falando sobre esses dois saberes, educação e comunicação social. E isso é muito importante porque traz, como eu tenho costumado dizer, a possibilidade de um novo profissional no mercado. Muniz Sodré, o espaço de mediação na construção do conhecimento e da cidadania na era da globalização. Para o professor, a mídia brasileira se abstém da responsabilidade de educar. Para Muniz Sodré, a educação tem encontrado dificuldades para estabelecer contato com as novas tecnologias, que, a princípio, deveriam facilitar os processos de aprendizagem. Segundo o pesquisador, quanto mais computadores em sala de aula, maior o número de analfabetos. A afirmação parece exagerada, mas para Sodré, a solução não está na parafernália eletrônica e na repetição de procedimentos que invadiram o universo da educação, mas sim na formação do cidadão político-cultural. A educação tem um compromisso radical e profundo com a formação do cidadão, com a formação humana, a formação dentro da cidade do indivíduo. Educar implica também ir além da repetição contingente de um costume. E de que modo se vai além? Pela aceitação dos impulsos de liberdade que transformam o ethos, que transformam o costume em rexes. Quanto ao papel da mídia como educadora em um país de iletrados e de analfabetos funcionais, que são aqueles que conseguem apenas escrever o nome, as tintas usadas para pintar o quadro são ainda mais carregadas. Para o professor Muniz, as elites são omissas e as grandes redes de comunicação se abstêm do compromisso de educar. Segundo ele, vivemos numa época em que os piores serão os primeiros, já que a motivação das grandes redes passa antes pelo lucro desenfreado em detrimento de uma programação de qualidade. Nós estamos vendo esse lixo reciclado que é a televisão hoje. Televisão, do ponto de vista cultural, é lixo reciclado. O lixo ao qual Sodré se refere passa por uma série de programas de entretenimento que supostamente divertem, abstraem, mas que estão longe de ajudar a formar um telespectador crítico e informado. No frigir dos ovos, para Muniz, a mídia tem contribuído muito pouco para a formação da cidadania. Como reverter a situação? Talvez com a formação menos tecnicista e mais humana dos futuros profissionais de comunicação. É a atitude ética que vem transformar a mecânica repetitiva do treinamento do arqueiro. Quer dizer, é nessa atitude ética, e não há educação sem ela, é impossível haver educação sem ela, é essa atitude que leva a consciência a ultrapassar a ação puramente instrumental, a ação puramente profissional, que leva a ultrapassar a mestria ou o domínio técnico de um modo de fazer. É essa atitude que se resolve em educação. Comunicação em todos os sentidos. Durante o Educom, uma oficina de Braille trouxe aos alunos os primeiros contatos com uma linguagem universal, traduzida pelas mãos. Parece uma régua de desenho, mas entre um pontinho e outro, o que se revela tem um significado mais amplo, nobre, universal. São as letras do alfabeto Braille. No minicurso de 8 horas, a professora ajuda os alunos a ter os primeiros contatos com essa linguagem percebida pelo toque. Toda pessoa, tem, vamos dizer, o direito de comunicar-se. E para que a gente possa comunicar-se, não é só a fala, a questão também da escrita, da interpretação dessa escrita, E então, para isso, nós temos que aprender como fazer para a gente se comunicar com aluno cego. A professora explica. Um pontinho é a letra A, 2 pontinhos o B. Além da escrita, os participantes aprendem noções de leitura.
O que antes eram códigos, agora são traduzidos para uma boa causa. Hoje, com o fenômeno da inclusão, os educadores eles estão se deparando com vários tipos de alunos, né, com necessidades educativas especiais. Então, ele só vem a somar ao curso para a gente. É mais um meio de comunicação com o aluno. Eu acredito que o educador precisa disso nesse momento, quando nós estamos vivendo, né, essa parte tão bonita da educação, que é a inclusão de todos os indivíduos, né, e principalmente aqueles com necessidades educativas especiais. Veja no próximo bloco. Fotografia na sala de aula para despertar a imaginação e a vontade de aprender. E ainda, ética e cidadania no exercício do jornalismo. Fotografia e animação visual como apoio pedagógico. A oficina mostra como aprender brincando e usando a imaginação. Tempo para o corpo. Aulas de relaxamento e expressão corporal com o professor Marcelo Ferreira. E ainda, ética e cidadania. Conferência discute a postura dos jornalistas nas TVs, rádios e jornais capixabas. Relembrar métodos antigos de revelação fotográfica e aprender como usar a imagem na educação infantil. Com um mini curso sobre visualidade e ludicidade, os alunos de pedagogia puderam experimentar novas possibilidades pedagógicas. Durante o curso, os participantes produziram slides e desenhos em projeções visuais. Os alunos também construíram uma pinhole. Uma latinha de leite em pó vira uma máquina fotográfica. Em outra atividade do dia, ética como responsabilidade profissional dos jornalistas. Esse foi o assunto da Conferência Ética e Cidadania na Mídia, que contou com a presença da presidente do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo, Suzana Tatagiba. Os conflitos da profissão e a busca pela verdade como garantia de ética e credibilidade fizeram parte da discussão. A conferencista ressaltou ainda que abordar essas questões na faculdade prepara os futuros profissionais para o mercado com responsabilidade social e cidadania. Além de conferências, palestras e debates, um momento de descanso para a mente e para o corpo. Com a oficina Um Tempo para o Professor, os participantes praticaram técnicas de relaxamento e trabalharam a importância da expressão corporal para a comunicação. Entre as atividades programadas para o segundo dia da Educom, destaque para o audiovisual da FAESA. Apresentada pela professora Fátima Kogo, a mostra de produções audiovisuais reuniu trabalhos de alunos da faculdade. Os vídeos escolhidos mostram a ligação entre a educação e a comunicação, ampliando a visão das duas áreas discutidas no evento. Depois da mostra, os participantes debateram sobre os temas com os realizadores dos vídeos. Produções de destaque nacional e internacional foram exibidas durante a semana. A sétima arte foi a pauta dos debates. Filmes como Deus é Brasileiro, Mamãe Virei um Peixe e Procurando Nemo são alguns dos destaques das exibições que aconteceram durante o evento. Conhecimento em trânsito. Produção de vídeo para iniciantes apresenta aos alunos o mundo das imagens e do som, enquanto o seminário de filosofia propõe uma reflexão sobre a moral. Tenta uma, duas, ainda não foi dessa vez. Mas a ideia é essa mesmo, experimentar para errar e tentar sempre mais uma vez. As tentativas, além de levar ao acerto, podem construir uma linguagem que mais adiante se torna um estilo. Eles chegam com muito boa vontade, muito afim de fazer a coisa, né? Embora fiquem totalmente perdidos dentro do processo, mas com muita vontade de fazer. E é bom, porque daí tem resultado. E vontade é o que não falta. Depois da gravação, é hora da montagem. Transformar o texto e as imagens numa coisa só. Para mim está sendo uma experiência nova, entendeu? Esse curso de produção para iniciantes está sendo um aprendizado muito grande. Trabalhar com o Marcos e toda essa equipe está sendo maravilhoso. Então, para mim tem sido um aprendizado constante. É uma ideia nova que a gente tem. Então, a gente imaginava uma coisa e depois tudo que a gente vinha lá, a gente está praticando aqui, né? Tudo que a gente vê na televisão. As atividades foram desenvolvidas em apenas 2 dias, mas a proposta era justamente imprimir ritmo à produção. Olha só, o tempo é escasso, então a gente optou em tentar mostrar todas as etapas da produção de um vídeo através de uma matéria telejornalística, a peça, por excelência, mais simples que existe da gente fazer. Então a ideia não é que saia
muitíssimo bem feito. A ideia não é que a técnica seja apurada, não dá tempo para isso. A ideia é que eles tenham a possibilidade de percorrer todas as etapas da produção de uma matéria. Se nas oficinas a produção audiovisual é dinâmica e descontraída, aqui tudo para. As pessoas tentam entender Nietzsche para chegar a Dostoiévski. Numa linguagem acessível e clara, o professor Elton Quadros traçou um paralelo entre a moral nietzschiana e a situação do homem na visão de Dostoiévski, novelista russo do século XIX. Para Nietzsche, a moral criada pela sociedade enfraquece o homem e o leva ao ressentimento e à culpa. A culpa é, talvez, para o Nietzsche, a maior doença que já existiu no mundo. Dostoiévski complementa. Para ele, o sentimento de culpa faz com que o homem fuja de si mesmo por não suportar a sensação de vazio e busca uma satisfação ilusória em tudo. Nietzsche vai dizer que existe uma moral forte e uma moral fraca, né? Então ele quer recuperar essa ideia de uma moral forte. Então qual seria o comportamento do homem? É o homem que busca viver a vida intensamente, celebrar a vida, ter prazer em estar vivo e em viver essa vida intensamente. Então a moral que nós somos criados é uma moral que prejudica a vida, que fala que a viver ela tem que ser uma vida de sofrimento, uma vida de punição, uma vida de pecado, para ser expurgado esse pecado. O Nietzsche vai dizer, não, a vida é isso que nós temos, e temos que viver isso intensamente. Spot para a rádio, do roteiro ao produto final. O resultado foram peças educativas e experimentações recheadas de bom humor. E falando em rádio, 43 anos de história. Jairo Maia, uma vida dedicada ao rádio. Alguns já tiveram na grade curricular a disciplina de rádio, mas para metade da turma a oficina foi uma novidade. Eu sou primeiro período é só a parte teórica. E com essas oficinas do Educom, nós estamos aprendendo a parte prática, como é que grava, como é que faz edição, como é que é feito o spot para as rádios. Em grupo, os alunos finalizam a edição das peças radiofônicas no processo digital. É a hora de juntar a locução aos efeitos sonoros. Para a professora, a experiência valeu a pena. Ela ainda ressaltou a importância de se aprender uma produção de forma completa. O importante é o interesse, a vontade de fazer e também um pouquinho de criatividade. Então, eles têm todas essas características. E eu acredito pessoalmente que a construção do conhecimento se dá pela relação dialógica, pela troca de experiência e pela experimentação. E é tudo isso que a gente está fazendo aqui na oficina. Com o tema livre, os alunos abordaram de campanhas educativas até spots comerciais bem-humorados. Aproveite também a nossa grande promoção da semana. Na compra de uma dose de pinga, leve um croquete do seu Lilico. Durante o dia, experimentação. À noite, o encontro com um veterano do radialismo capixaba. Jairo Maia está no ar com o mesmo programa há 43 anos. O radialista falou sobre a profissão, suas recompensas e contratempos. Respondeu curiosidades, distribuiu autógrafos e, ao final, recebeu uma placa de reconhecimento pelo sucesso do programa Jairo Maia. Existência tão longa, você, Jairo Maia. Homenagem da Faculdade de Educação e Comunicação Social da FAES. O encerramento da semana foi marcado pela palestra do professor Ismar Soares, que falou sobre a formação do educomunicador, um novo profissional que deve transitar entre as duas áreas. O encerramento da segunda semana de Educação e Comunicação foi marcado pela palestra do professor da Universidade de São Paulo, Ismar Soares. O professor destacou a importância da participação da mídia no processo educacional. Um dos temas que foi para a pauta da sociedade foi a questão do meio ambiente. A luta da sociedade civil, utilizando os recursos da comunicação para furar as barreiras estabelecidas pelos sistemas de mídia e pela sociedade em geral com relação aos principais temas de interesse da sociedade. Doutor Ismar falou ainda que não há mais como fugir da discussão. Educomunicação é um conceito que chegou para ficar. A ideia cresce nas universidades brasileiras e estrangeiras. É justamente a partir dessa discussão e das práticas em torno disso que teremos mudanças. Nós hoje percebemos que os canais de televisão e de rádio já começam a se preocupar com a sua qualidade, a população começa a reclamar, a intervir e a exigir novas programações,
como, por outro lado, a população começa a se comunicar também. Em São Paulo, centenas de escolas participam do projeto desenvolvido pela USP e as coisas já começaram a mudar. A violência nos colégios diminui e o rendimento dos alunos melhorou. Educação e comunicação juntas podem mudar a realidade. Experiências como essas estão sendo desenvolvidas em toda a África, na Ásia, na própria Europa, sul dos Estados Unidos, e demonstra que pela comunicação você pode reconstruir a sociedade. Após a palestra do professor Ismar Soares, que disse que a educomunicação deve ser vista como política pública a ser desenvolvida nas escolas dos estados e municípios, alunos e professores falam da importância da Semana de Educação e Comunicação. Unir as duas coisas é fundamental e eu acho que é isso aí mesmo, tem que trabalhar a mentalidade das pessoas que estão vindo para cá, porque elas chegam aqui muito cruas e isso acaba tornando a gente, como diz o professor na abertura da segunda-feira, analfabetos informados. Eu considero o Educom um grande sucesso por causa da variedade dos temas abordados e principalmente pelo envolvimento dos alunos. Isso sinaliza a importância de uma nova forma de conhecimento, através principalmente da relação dialógica, da troca de experiência e da experimentação. A diretora da Faculdade de Educação e Comunicação Social, Maria Rita Soares Miguel, ressalta o êxito do Educom e já projeta o futuro. Sucesso de público, em primeiro lugar. Sucesso de conteúdo e gerou para a instituição uma possibilidade de a gente estar aqui neste momento e a partir de agora discutindo a educomunicação no sentido de formarmos um conjunto de conhecimentos que possam ser apropriado por professores e alunos, e desenvolvidos e oferecidos à sociedade capixaba e brasileira, e também gerar novos postos de trabalho para os nossos alunos, o que é muito importante. O Jornal da FAESA termina aqui. Boa noite.